Bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre o dízimo. A propósito, você é dizimista em sua comunidade? Deixe nos comentários. Eu sou dizimista, eu não sou dizimista. Quem sabe até dizendo por que sou dizimista e por que não sou, se for o caso. O meu nome é José Olímpio, peço a você que está chegando agora que se inscreva no canal, participe conosco desta trilha virtual de reflexões sobre a fé católica. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos. O que é o dízimo? Dízimo. Antes de mais nada, o dízimo é uma expressão do relacionamento da pessoa com Deus. Então, o dízimo é uma expressão do meu relacionamento com Deus, mas também é uma expressão do meu relacionamento com a solidariedade. É como se fosse uma moeda. Em uma face, nós temos o relacionamento com Deus. Na outra, nós temos o relacionamento com a solidariedade. Nesse sentido, o dízimo, então, ele está biblicamente fundado desde o livro do Gênesis e vem perpassando por toda a Bíblia. Nós temos no dízimo uma contribuição sistemática. O que é uma contribuição sistemática? É um compromisso que eu faço com a igreja de devolver na data certa que a igreja estabelece. A minha paróquia, a minha comunidade tem o dia do dízimo. Nesse dia é o dia da devolução. Não se diz pagamento de dízimo. Não existe esta relação. A relação é a expressão do meu amor para com Deus e do meu amor para com os irmãos e as irmãs, a solidariedade. Portanto, falar eu tenho que pagar o dízimo, errado. O dízimo se devolve, se doa, mas não se paga. E o sistemático é que a gente deve sim ter a data certa da devolução. E se eu atrasei, se eu esqueci, se eu por algum outro motivo não pude fazer naquela data combinada, eu posso fazer depois. Este é um ponto. Sem juros, sem correção, não tem isso. Eu atrasei, eu tenho que pagar um jurinho aqui. Não tem isso não, tá? Eu devo devolver 10% da minha renda, seja bruta ou seja líquida. A palavra dízimo, ela significa de fato a 10ª parte. Porém, a Igreja Católica, ela não ensina e nem pede 10%. Ela entende que, sendo expressão da fé de cada fiel, haverá fiéis que devolverão até mais de 10%. Assim como terão fiéis que não vão devolver os 10%. A Igreja, ela pede que os católicos assumam o compromisso de ajudar a igreja, de estar junto com a manutenção da igreja. Então, isto é que a igreja nos ensina, tá? Isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica, no número 2043. Ajudar as necessidades da igreja conforme as suas condições.
conforme as suas posses, tá? Então, o dízimo, ele vai entrar diferente de como é o entendimento de muitos outros cristãos. Porque para o cristão católico, o dízimo é uma contribuição e não uma taxa de 10%. No Primeiro Testamento da Bíblia, o dízimo tinha esse caráter de taxa. Ele tinha o caráter de imposto, porque o mesmo rei de Israel também exercia as funções religiosas juntamente ali com os levitas, os sacerdotes, os saduceus, todo aquele grupo exerciam juntos os atos religiosos. E daí então o dízimo acaba tomando uma característica de taxa, de imposto, taxação. Mas no Segundo Testamento, o dízimo perde totalmente essa característica de taxa e passa a ser então uma obrigação, um compromisso que cada fiel vai ter com a sua igreja no ato de ser igreja. No ato de ser a igreja. E é importante lembrar que a CNBB, ela determina que cada igreja local oriente os seus fiéis como deve contribuir com as necessidades da igreja, tá? Poderíamos nos perguntar, bom, o dízimo pode ser gasto por quem? Como? Então, uma vez devolvido o dízimo é da igreja. O dízimo é para ajudar as necessidades da igreja. Então, quem vai administrar isto é exatamente o responsável pela paróquia, pela diocese, para estar fazendo isso, juntamente com aqueles a quem ele delegar. E não pode ser usado o dízimo para qualquer coisa. A CNBB estabelece 4 dimensões do dízimo: a religiosa, a eclesial, a missionária e a da caridade. A religiosa, ela visa atender o culto divino, tudo que está envolvido com o culto. Deus das partículas, o vinho, a água que limpa a igreja, a luz que ilumina, as velas que estão no altar, os paramentos, os livros sagrados, tudo isto está incluído nesse cunho religioso. No cunho, na característica eclesial, está a formação das pastorais, os encontros, retiros, momentos de oração, tudo isso que está fora do culto, mas que está na formação do povo de Deus, tem essa dimensão de igreja. E nessa dimensão de igreja entra então a formação do ser igreja, inclusive da pastoral do dízimo e das demais pastorais, tá? Depois tem a característica missionária, de ser missão aí na sua igreja, mas também de contribuir com os missionários que estão pelo mundo afora, que estão trabalhando, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aos confins do mundo. E a caridade, ela tem exatamente esta característica dos trabalhos sociais da igreja, que aí é assistência aos pobres, que aí é estar fazendo a caridade diferente do assistencialismo, que não é só dar a cesta básica, dar o alimento, mas ter condições de realizar as visitas, de dar uma assistência melhor, juntamente com a cesta básica. O dízimo é diferente de oferta. Qual a diferença?
A diferença é que a oferta, ela é como uma esmola. Você dá se quiser. Você dá a oferta exploraticamente. O dízimo é sistematicamente. O dízimo deve ser devolvido todo mês, aproximadamente naquela data que foi estabelecida pela igreja. Nesse sentido, é diferente. Nesse sentido, a oferta não te faz ter espírito de pertença. O dízimo te leva a ter espírito de pertença. Eu pertenço a essa igreja, eu devolvo o dízimo nesta paróquia, eu sou membro desta igreja. A oferta não te dá esse respaldo, esse espírito de pertença. Nesse sentido, é diferente. Uma outra coisa que é importante com relação ao dízimo é o balanço. Mesmo que seja um balanço simplificado, uma prestação de conta curtinha, mais clara, objetiva e que lhe mostre para os fiéis como o dízimo está sendo administrado, gastado. Isto é importante, porque isto faz com que testemunhos sejam dados em favor da transparência. Você devolve o seu dízimo, vê a aplicação dele e se sente honrado e agradecido a Deus pela administração. Nesse sentido, o balanço é importante. Meu irmão, minha irmã, se você ficou até agora, não deixe de deixar nos comentários: eu sou dizimista, sim ou não. Lembrando que ninguém é obrigado a ser dizimista. Ninguém está obrigado a ser dizimista. Dízimo é uma expressão da minha relação com Deus e da minha relação com a solidariedade. É a expressão da minha fé. Não sou obrigado a ser dizimista, mas o faço em gratidão a Deus, em reconhecimento do tanto que Deus me concede e que eu possa, sim, um pouco compartilhar e devolver e ajudar a Igreja de Cristo materialmente. Porque às vezes as pessoas pensam: eu sou coordenador da pastoral, eu não preciso ser dizimista, o meu dízimo eu já estou devolvendo o meu dízimo como um serviço. Não. Se você é o coordenador da pastoral, se você está na pastoral, aí que você precisa aumentar a sua relação com Deus e com a solidariedade e dar esse testemunho: eu sou dizimista, porque é um testemunho. A expressão da sua fé passa pelo testemunho. Meu irmão, minha irmã, fique com Deus, fique na paz. Tchau, tchau.